Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Gravação hoje de Apocalipse, capítulo 16, um capítulo terrível também. Mas antes de eu terminar esse capítulo, eu gostaria de corrigir, fazer um adendo a uma coisa que eu falei no capítulo 12, sobre a mulher que estava vestida de sol, que tinha os diademas na cabeça, os 10 diademas, e os sapatos dela eram a lua. Eu falei que essa mulher, ela representava Jacó, a mulher dele, e os 12 filhos de Jacó, que representam a nação de Israel. E com certeza isso é verdade. Mas há uma amplitude em tudo isso. Por quê? Porque a nação de Israel hoje somos nós. Então ela foi estendida, né, a povos, tribos, línguas, nações. Então, na verdade, quando o inimigo ele quer roubar, o que ele quer roubar? A semente. Ele quer roubar a criança que vai ser gerada. E essa criança que vai ser gerada, que é Jesus, ela vai ser gerada em cada um de nós. Amém? O apóstolo Paulo dizia assim: por quem eu já sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. E que nós, depois de termos Cristo formado dentro de nós, que nós possamos chegar ao ponto de Paulo dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós sejamos então os transmissores dessa palavra, para que essa semente seja formada em outros ventres. Mas o diabo vai continuar perseguindo qualquer possibilidade de Jesus nascer no seu, no nosso, em qualquer ventre que seja. Ele vai tentar sempre roubar essa semente, roubar o menino que está para nascer no seu coração. Por isso, quando esse evangelho é apresentado a você, pode ter certeza, Deus está querendo que o menino nasça e cresça no teu ventre, em você, e depois que ele dê frutos para outras pessoas. Então a visão daquela mulher vestida de sol é muito mais ampla. É ampla para a igreja toda. Eu queria fazer essa correção porque o Senhor me fez pensar nisso esses dias e eu creio que Ele quer que eu fale. Então eu estou aqui explicando, não que está errado o que eu falei, mas que a visão é mais ampla do que aquilo que eu falei. A semente é Jesus e o diabo vai tentar roubar ele para impedir que ele nasça no ventre de qualquer pessoa dessa terra. Ele vai estar sempre atrás da semente. Amém? E a semente é essa palavra, porque essa é a palavra que gera vida e vida em abundância. Apocalipse 16 vai trazer as 7 taças da ira de Deus sobre nós. Lá em Apocalipse 8 e 9, nós começamos a ver as trombetas, as 7 trombetas. Ou seja, primeiro o anúncio e depois agora a consumação daquilo que foi profetizado, daquilo que foi declarado. Agora vai ser derramamento de ira do Senhor, sem misericórdia, sem nenhum resquício de misericórdia. Jesus, o Senhor, nosso Deus, tem proclamado a misericórdia dele. Nós temos vivido há mais de 2023 anos debaixo de misericórdia. O Senhor Jesus aplacou a ira de Deus. Aplacou a ira de Deus com misericórdia. Até quando? Até que o último que tenha que se converter nessa terra se converta. E agora Jesus tira então a sua misericórdia. O Espírito Santo então é retirado dessa terra. E o que sobra então? A ira de Deus de novo, porque não tem mais quem aplaque a ira de Deus. E nós vamos ver aqui nesse capítulo 16 como serão essas pragas, como será derramada sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E depois que eu ler para vocês, eu vou explicar um pouquinho as semelhanças dessas taças e do que já aconteceu nessa palavra, porque essa palavra, ela se autoexplica, né? Ela se repete em vários momentos da história. E nós vamos ver que tudo que acontece aqui já aconteceu, vai acontecer de novo, mas numa intensidade muito maior do que o que já aconteceu. Amém? Então eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário que dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí o primeiro anjo foi. Sabe o que esse anjo é? Obediente. Seja como ele, viu? Quando alguém falar para você: vai e anuncia esse evangelho, você vá. Vá para as nações, vá. Faça, o ide de Deus tem que ser obedecido imediatamente. Esse anjo falou: espera um pouquinho, vou terminar aqui, fazer um trabalhinho aqui, depois eu vou. Não, ele simplesmente se levanta e vai.
porque numa ordem de Deus, ele é obrigado a obedecer e eles são muito obedientes. Ele foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas. Feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O primeiro anjo, então, chagas malignas. Depois nós vamos ver sobre isso, né? Aqueles que tinham a marca da besta ou que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue, como de um morto. E morreu toda a criatura que vivia no mar. Toda criatura que vivia no mar significa todos aqueles que dependem do mar de alguma forma ou que estão próximos ao mar e que vão morrer por alguma fúria do mar, porque o mar vai se transformar em sangue e muita gente que vive do mar, ou que trabalha no mar, ou que mora perto do mar, muita gente vai morrer nessa segunda taça. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes. Veja bem, mar e agora água potável, águas e fontes, e eles se transformaram em sangue. Você se lembra de alguma vez que a água se transformou em sangue? Depois nós vamos falar sobre isso. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu és santo, tu és o que era o que é, porque julgastes estas coisas. Como assim julgaste essas coisas? Vocês lembram que no capítulo 2, aquelas testemunhas que acordavam e perguntavam para o Senhor: até quando? Até quando nós vamos esperar para o Senhor julgar aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos torturaram, aqueles que nos mataram, aqueles que de alguma forma se levantaram contra a igreja do Senhor? Até quando nós vamos esperar? E aqui está a resposta: já acabou o tempo da misericórdia, agora é ira. Mas foi muito tempo de misericórdia para nós, hein? Mais de 2000 anos de misericórdia sendo derramada, onde? Na cruz do Calvário. Muitos anos. E a ira vai ser mais rápido, mas vai ser terrível. Mas a misericórdia vai acabar. E vai sobrar ira para aqueles que não aceitaram viver debaixo da misericórdia. Se eu fosse você, eu ia buscar viver debaixo da misericórdia de Deus. E é rápido. E aí depois eles derramaram o sangue dos seus santos. Por que então? Porque eu julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos teus profetas. E tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Como eles merecem. Você pensa que os anjos têm misericórdia igual a Deus? Não. Eles nem entendem a misericórdia de Deus por nós. Porque por eles já vinham, descia a espada. Você falou mal do meu Deus? Pá, espada. Eles são fiéis. E eles são guerreiros. E eles são muito obedientes. E são poderosos, esses anjos. Tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Você não quis beber o sangue do Cordeiro. Você não quis se render ao Senhor Jesus. Você ficou esperando, amanhã, depois da manhã, quando eu ficar mais velho, depois que eu casar, depois que eu tiver filho. E ficou adiando. Aí chega uma hora, agora não tem mais tempo. Não, mas agora eu quero, agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não espere esse momento. Você não sabe se você vai partir amanhã para o Senhor, depois da manhã, daqui a um ano. Você não sabe. Pode ser que você ainda tenha 30, 40, 50 anos, mas você não sabe. Pode ser amanhã seu dia. E aí? Você vai fazer o que na presença do Senhor? Não aceitei o sangue de Jesus. Não recebi Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Por que você não fez isso? Porque você não sabia? Não, porque eu achei que não era o momento então. Agora também não é o momento mais de você receber a misericórdia de Deus. Já passou seu tempo. Seu tempo passou. Misericórdia, né? E diz assim: como eles merecem, diziam os anjos. E eu ouvi o altar responder. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nunca duvide da verdade, porque Jesus é a verdade, e nem da justiça de Deus, porque os juízos de Deus são verdade e são justiça. Aleluia! E foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e eles amaldiçoaram o nome de Deus que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e a glorificá-lo. Eles terão tanto calor, serão aquecidos pelo sol, sei lá quantas mil vezes, e eles terão tanto calor que em vez de pedir socorro para o Senhor, pedir ajuda, pedir misericórdia, eles vão blasfemar contra o Senhor. Eles vão xingar o Senhor. Vai piorando, percebe que vai piorando?
O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora é na besta o negócio. Cujo reino ficou em trevas. O reino da besta ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Aqueles que adoravam a besta morriam de dor. E eles mordiam a própria língua por causa das suas dores e suas feridas. Mesmo assim, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Eles querem ser aceitos de alguma forma, né? Eu quero que o Senhor me aceite com o meu pecado. Eu quero que o Senhor me aceite do jeito que eu sou. Eu que mando, eu que dou ordem. E, coitado, né? Não manda nada, o Senhor já decretou o fim daqueles que não obedecem ao Senhor. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas. Sabe para quê? Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Um grande exército que vem do Oriente, que vai passar pelo rio Eufrates, porque vocês sabem aonde que eles querem chegar, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a trindade satânica, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você já ouviu falar de rã nessa palavra? São espíritos de demônios que realizam sinais maravilhosos, milagrosos. E eles vão, sabe aonde? A todos os reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. A grande batalha do Armagedon, que nós sabemos que vai acontecer. E ele diz, eis que eu venho como um ladrão. Como que Jesus falou que vem? Como um ladrão. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você imagina. Existem muitas suposições. Daqui 10 anos... Ninguém sabe, porque nem Jesus acho que não sabia, senão ele teria contado, ele não quis contar para não assustar ou para não... Porque Deus tinha dado ordem a ele para não contar, porque por amor aos homens era capaz de ele ter contado. Mas diz assim, feliz aquele que permanece vigilante, que conserva consigo as suas vestes, conserve as suas vestes limpas na presença do Senhor. Não se apresente nu na presença do Senhor, porque a nudez significa vergonha. Adão, quando ele percebeu que ele estava nu, ele ficou envergonhado do pecado dele. E as vestes representam santidade, representam que você não está nu diante do Senhor. Amém? Para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o Vale do Megido, que eu sei onde é, vocês já sabem também. Vale do Megido, lá em Israel. O 7º anjo derramou sua taça no ar, veja bem, no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, tá feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, amém? E a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho, do furor da sua ira. Nós vamos falar sobre a grande Babilônia no capítulo 19. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, porque a praga era terrível. Aleluia! Então, aqui o que nós podemos perceber nisso daqui que nós acabamos de ler? As mesmas pragas que foram descritas lá no capítulo 8, primeira praga sobre a terra, capítulo 8.7. E aqui no 16.11, né? São aos adoradores da besta. A segunda praga no mar, capítulo 8.9. A mesma praga descrita aqui no versículo 3. Sobre rios e fontes, quando tocou a trombeta, no versículo 10, capítulo 8, versículo 10. E aqui, sobre os rios, capítulo 6, versículo 4. Aliás, 16:4. Sobre o sol, sobre a quarta, sobre o sol, a lua, as estrelas, o sol queimando os homens como fogo, versículo 8 aqui desse capítulo. O poço do abismo, lembra que lá quando tocou a trombeta, o poço do abismo foi aberto para que a grande besta saísse do seu lugar, que até então ela estava retida lá no abismo, e é igual a essa quinta trombeta, o trono da besta se forma trevas sobre os homens ímpios. O sexto falou sobre o rio Eufrates, e aqui fala sobre o rio Eufrates também, no versículo 12,
E depois, raio, granizo, relâmpago, trovão. A sexta trombeta, no versículo 15, lá do capítulo 9. E aqui também, né? Raio, granizo e preparação do Eufrates seco, para que possam os reis da terra vir com seus exércitos sobre esse rio. E finalmente, todas as cidades caíram, todas as nações foram derrotadas, aquelas que não temiam ao Senhor. E outra coisa que a gente vai notar nesse capítulo são as semelhanças com as 7 pragas do Egito, né? As 10 pragas do Egito, aqui são 7, mas muitas são muito semelhantes. Veja bem aqui, a primeira taça que causou feridas. Lá em Êxodo, causou feridas também, as úlceras, em Êxodo 9, versículo 10. A terceira taça, que transforma a água em sangue, está narrada em Êxodo 7:19. A água do Egito também foi transformada em sangue. Vocês se lembram bem disso, né? A quinta taça fala sobre trevas, quando Deus mandou trevas sobre o Egito, lá no versículo 10. Em Êxodo 10:22 também fala sobre isso, né? Sobre escuridão e sobre trevas. A sexta taça fala do rio Eufrates, no versículo 13. Êxodo 8:6 fala sobre as rãs. Lembra que as rãs invadiram, saíram do Eufrates e invadiram? Fala sobre essas rãs. A sétima taça, a chuva de granizo. Lá em Êxodo 9, 23, 24, a chuva de granizo, que também arrasou o Egito. Então, como nós vimos, tudo isso daqui que está acontecendo, na verdade, já aconteceu, mas numa intensidade menor. Por quê? Porque lá ainda tinha misericórdia de Deus, ainda tinha Moisés lá, né? Para falar para o faraó, tá bom, então desendurece seu coração, deixa meu povo ir, deixa meu povo livre, que aí você vai se livrar dessa praga. E ele se livrava da praga e imediatamente o coração dele se endurecia de novo. E vinha outra praga, e vinha outra praga, e vinha outra praga. Como Deus já conhece o coração do homem, e ele já sabe que não vai adiantar cessar uma praga porque o homem vai endurecer o coração de novo, e de novo, de novo. E aqui ainda fala que eles não se arrependiam dos seus pecados, eles blasfemavam contra o Deus de toda a terra. Por isso, essas pragas fatalmente acontecerão na terra, não tenha a menor dúvida disso. Mas tudo isso tem um destino: os ímpios, os adoradores da besta, aqueles que vão se dobrar ao reino deste mundo, que vão se amoldar a este mundo, que vão estar de acordo com todas as coisas terríveis, porque nós vamos ver coisas terríveis, nós vamos ver muitas pautas avançando, como homem não é homem, mulher não é mulher, a gente é o que a gente quiser, a gente que escolhe. Você vai ouvir falar muito disso ainda. Você vai ouvir falar muito de pedofilia, talvez até legalizada, né? Coisa terrível com crianças. Querer fazer sexo com crianças deve ser uma coisa muito demoníaco. Vamos combinar que isso é muito do diabo. O que mais? Tantas coisas, né? O homossexualismo liberado, total. Não pode falar contra, porque deixa o amor venceu, deixa o amor, tá bom. A gente deixa, mas olha o que vai acontecer com esse povo que não vai se redimir, que não vai entender que o Senhor vive, que o Senhor reina, que Ele fez tudo perfeito. A obra dele é mais do que perfeita e foi consumada. A misericórdia de Deus está na cruz do Calvário e o Senhor continua de braços abertos para receber todos aqueles que queiram se achegar a Ele, mas não para ficar como está. Vem como você está, mas seja transformado pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão. E eu vou falar uma coisa para vocês, é indolor. O pecado vai sair de você de maneira indolor. É só você permanecer firme nessa palavra. É só você guiar-se por essa palavra. Você se render ao Senhor. Você se humilhar na presença do Senhor. E tudo mais. Ele já fará. Ele fará? Não, Ele não fará. Ele já fez por você. Você tem só um papel. Você tem que crer nessa palavra. Porque essa palavra já se cumpriu, ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Ela está se cumprindo no nosso tempo, mas no tempo de Deus, ela já se cumpriu. O diabo já sabe da condenação dele e ele quer reunir muita gente para ir trabalhar para ele
naquele lugar horrível aonde ele vai morar, lugar de trevas, lugar seco, lugar de dor, de pranto, de agonia, de tristeza. Que você não se candidate a esse lugar, que você se candidate ao reino de Deus, que você se dobre a essa palavra. Esse é o meu desejo. Nesse capítulo tão terrível, capítulo 16 de Apocalipse, o 17 também não é menos pior, e a coisa vai piorando até melhorar, né? Até chegar no 22. Aí no 22 as coisas ficam boas de novo. Em nome de Jesus, para os que crerem. Não só crer, viver essa palavra, em nome de Jesus. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama, e amanhã nós voltamos com Apocalipse capítulo 17. Um abraço, até amanhã.